Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. E hoje aqui, ó, de casa, no conforto da nossa casa, tentando enfrentar essa crise da melhor forma possível. Espero que você esteja conseguindo atingir os seus objetivos de estudo nessa semana, primeira semana, né, estudando em casa e de certa forma como um autodidata, como aquele que estuda por si só. Então, qualquer dificuldade que você tenha com as disciplinas, procurem os professores, conversem com eles pelo WhatsApp e se tiver alguma dificuldade com filosofia, também estou à disposição, tá bom? Bom, não faz sentido a gente começar uma matéria nova hoje sem a gente dar uma relembrada nas coisas que a gente já tratou quando estávamos presentes nas nossas aulas lá no colégio cooperativo. Como faz um tempinho que a gente não tem aula presencial, vale a pena a gente retomar algumas coisas só para a gente trazer a memória e a partir daí então tentarmos fechar esse bimestre, esse primeiro bimestre de conteúdos. Tudo bem? Pegue aí a sua apostila na mão. Bom, vocês se lembram que o tema da nossa apostila nesse bimestre é sobre viver bem. Então, para falar sobre o que é viver bem, a gente começou as reflexões tratando do filósofo dos opostos, o filósofo Heráclito, que falava que tudo na vida está em constante movimento, tudo é um eterno devir. Ou seja, um homem não pode se banhar no mesmo rio duas vezes, porque na segunda vez que ele fosse tomar banho, não seria o mesmo rio e não seria a mesma pessoa. Ou seja, querendo dizer que nós estamos sofrendo constantes mudanças na vida. E para Heráclito, essas mudanças, esses movimentos, eles tinham muito a ver com os opostos: quente, frio, liso, crespo, dia, noite, molhado, líquido, sólido, gasoso, coisas opostas. De tal maneira que, para ele, tudo absolutamente está em transformação. Diferentemente do seu opositor, vamos dizer assim, que era Parmênides. Nós não chegamos a tratar de Parmênides, mas só para vocês saberem que existe um outro filósofo que discordava dessas ideias de Heráclito. Para esse outro filósofo, tudo é estático e tudo que parece estar em movimento é uma ilusão. Tudo bem. Depois que falamos desse Heráclito, a gente trabalhou a interdisciplinaridade. Ou seja, começamos a falar sobre como as palavras bem e mal na língua portuguesa podem ter diferentes sentidos. E como elas podem trabalhar situações diferentes. O bem e o mal. E depois que falamos disso, lá na página 8, nós começamos a entender o que são os conceitos, as definições. Nós começamos a perceber que existem palavras que servem para descrever uma determinada situação. E quando a gente descreve essa situação, a gente está criando aquilo que a gente chama de conceito. Então, a pergunta que fica é: qual é o conceito de bem, qual é o conceito de mal? Será que bem e mal são sempre a mesma coisa? Será que esses conceitos são completamente opostos ou eles se misturam? Ou eles conseguem, de fato, se harmonizar no mesmo contexto? Começamos a falar sobre isso. E nesse aspecto, a gente começou a falar sobre a relatividade do bem e do mal. De tal maneira que há muitas coisas que acontecem de mal para as nossas vidas que podem se transformar em um bem. E há muitas coisas que aparentemente são boas, causam prazer, nos dão alegria num primeiro momento, podem se transformar na nossa derrota, na nossa destruição. Podem se configurar como um mal muito maior do que aquele pequeno bem que aquilo nos causou. Lembrem-se que nós falamos sobre o vulcão em erupção, nós falamos sobre a cidade de Pompeia e Herculano,
que viveram experiências dessa natureza, de um vulcão em erupção devastar cidades, mas de repente, apesar de toda aquela destruição, alguma coisa boa surgiu depois daquilo, né? Muito do que nós conhecemos da Grécia Antiga se deve aos escombros dessa destruição. Então é óbvio que a curto prazo a gente tende a fazer julgamentos momentâneos e até precipitados sobre determinadas circunstâncias, de tal maneira que a gente sempre diz imediatamente a uma morte: isso foi completamente ruim. Olha, a minha separação, o meu divórcio foi completamente ruim. Olha, esse presente que nós recebemos foi completamente bom. Mas a médio e longo prazo nós podemos fazer avaliações diferentes. Podemos trazer uma visão mais completa sobre esse assunto, de tal maneira que isso pode demonstrar que não é tão bom assim, ou que não foi tão ruim assim, ou que existem outros aspectos do que meramente dizer que foi bom ou foi ruim. A vida é um pouco mais complexa do que isso. Então, vale a pena a gente pensar nessa relatividade, porque isso fala do nosso cotidiano. A pandemia que está acontecendo no mundo, ela é extremamente ruim, ela é ruim. Ela é ruim sobre vários aspectos. Ela é ruim porque a economia está sendo afetada, porque há pessoas que estão perdendo suas vidas, porque há pessoas que estão ficando doentes, existe um pânico instalado de maneira generalizada. É verdade que ela é ruim porque ela priva da gente ver os nossos parentes. Já fazem várias semanas que eu não vejo os meus pais, por exemplo. Ela é ruim porque nós perdemos muitas coisas com ela. E sem contar esse sentimento de claustro, de aprisionamento que a gente se sente ao não poder sair de casa. No entanto, ela também tem os seus aspectos positivos. Essa pandemia nos trouxe de volta para a nossa casa, nos fez enxergar as pessoas que estão ao nosso redor, a conviver com elas, a aprendermos a reconfigurar nossas relações, a valorizarmos os encontros. Então vejam, como o bem e o mal podem ser aplicados também ao momento que nós estamos vivendo. E aliás, deixa eu abrir um parênteses para dizer que os verdadeiros filósofos não são aqueles que apenas pensam os conceitos da filosofia de uma maneira abstrata, como se filosofar fosse falar de coisas que não têm fundamentos na realidade. Pelo contrário, pensar a filosofia implica necessariamente em trazer os temas da filosofia para a vida cotidiana, como eu acabei de fazer. Então não adianta a gente estudar na sala de aula sobre bem e o mal, não adianta a gente estudar sobre ética aristotélica, não adianta a gente estudar sobre a caverna, o mito da caverna de Platão, sem fazermos as devidas aplicações ao cotidiano e trazer essas reflexões para a nossa vida. Tá bom? Fica aí a dica do professor de filosofia de vocês. Bom, Diógenes era um filósofo que entendia que o bem não era necessariamente a realização de todos os desejos. Para Diógenes é o contrário. Se nós realizarmos todos os nossos desejos, provavelmente nós vamos ficar enlaçados e aprisionados por esses desejos. Porque parece que Diógenes sabia que o ser humano ele sempre quer mais. Uma vez que a gente atinge o objetivo de comprar um celular, daqui a pouco nós não temos mais desejo e afeição sobre isso, de tal maneira que a gente sempre vai querer um celular melhor. E talvez por observar a finitude desse desejar, a finitude dessa afeição sobre aquilo que nós desejamos, Diógenes resolveu viver uma vida diferente. Ele disse: olha, eu vou viver de tal maneira que os bens materiais não me atinjam, não me encantem, não me enfeiticem, de tal maneira que os desejos dessa vida não consigam me enlaçar.
Então Diógenes viveu uma vida bastante modesta, sem bens materiais, viveu como o Chaves lá do seriado do SBT, dentro de um barril, numa das ruas da cidade de Atenas, e ele vivia filosofando, pensando sobre a vida a partir de sua condição. Tem até um mito que diz que Alexandre o Grande, em uma das suas passadas por Atenas, ele encontrou Diógenes e perguntou para Diógenes que tipo de vida ele deveria viver, ou o que era mais importante para Diógenes. E Diógenes naquele momento respondeu para ele: sai da minha frente, porque o mais importante agora você está interrompendo, que é a luz do sol sobre mim. E existe um mito aí que um dia perguntaram para Alexandre o Grande qual era o objetivo de vida, o que ele gostaria de se tornar na vida, e ele disse que ele gostaria de se tornar como Diógenes. Então, veja só, Diógenes também era conhecido por viver pelas ruas de Atenas com uma lanterna, né, procurando para ver se há alguém honesto no mundo. É bem legal essa caricatura de Diógenes, né? E é bem simbólico. Depois que nós falamos sobre Diógenes, partindo ainda para a página 12, a gente falou um pouco sobre os mitos. O lugar dos mitos na cultura grega. Falamos o quão era importante o mito, que era uma espécie de narrativa que se passava de pai para filho, de uma geração para outra, com o objetivo de ensinar algum tipo de virtude. Então, os pais da Grécia ali, eles contavam aos seus filhos determinadas histórias que vinham recheadas de explicações sobre o universo, algumas explicações cosmogônicas, ou seja, de como o universo se formou, outras explicações mais escatológicas, trazendo ideias sobre o fim do mundo, sobre a vida após a morte, e outras explicações sobre heróis gregos, histórias épicas que traziam algumas virtudes de certos heróis gregos em determinadas circunstâncias da vida. E todas essas histórias funcionavam como as nossas fábulas, trazendo uma moral no final da história, com o objetivo de ensinar o caminho da sabedoria aos seus filhos. E uma dessas histórias é a história de Diógenes. Vocês se lembram que eu contei para vocês sobre o mito de Dionísio, que ofereceu a Midas a oportunidade de beneficiá-lo com a realização de um desejo. E Midas então pede que tudo que ele tocasse se transformasse em ouro. Então eu só estou trazendo isso à memória, a gente já tratou disso em sala de aula, nós já fizemos inclusive um quiz a respeito disso, só para trazer vocês, para lembrá-los daquilo que a gente já tratou em sala de aula. Tudo bem? Depois, o rei Midas percebeu que o desejo dele não foi tão bom assim, né? Que ele foi tentar abraçar sua própria filha e ela acabou se transformando em ouro. Isso tudo para simbolizar que os nossos desejos nem sempre são bons, nem sempre terminam de uma maneira boa. Mais uma vez, falando sobre bem e mal, falando sobre viver bem, a gente tem que tomar muito cuidado com essa compreensão de que o que a gente deseja é algo bom. Tome cuidado. Desconfie até mesmo dos seus desejos. Desconfie dos seus pensamentos, desconfie da vida, desconfie dos contratos sociais, pergunte, questione. Todo verdadeiro filósofo tem que ter essa postura confrontadora. Mas não adianta nada você confrontar a sociedade pensando o porquê das coisas se você não começar antes confrontando a si mesmo, confrontando os próprios desejos, confrontando as próprias vontades e confrontando as próprias ideias do que é bem e do que é mal. Tudo isso faz parte do processo de encontrar a sabedoria. Tá bom? E daí nós chegamos na última parte antes da nossa aula de hoje, que é a noção dos estoicos, do que é viver bem. Para os estoicos,
eles deveriam adquirir aquilo que eles chamavam de ataraxia, ou seja, de uma certa apatia em relação às alegrias e às tristezas da vida. Então, para os estoicos, viver bem, encontrar a felicidade, significava meio que não permitir que nem o bem nem o mal da vida influenciasse completamente o seu modo de ser, o seu modo de viver. Ou seja, eu posso ter uma alegria, mas essa alegria não pode me embriagar, não pode tirar a minha lucidez, não pode me tornar um ser humano entusiasmado demais de tal maneira a ignorar os outros aspectos importantes da vida. E as tristezas da vida também não podem anestesiar o meu coração de tal maneira que eu me torne um ser humano completamente angustiado, aflito, completamente pessimista, completamente negativo por causa das tristezas que eu vivi. Então, os estoicos também eles defendiam uma certa distância das pessoas, um certo afastamento da ideia de empatia, porque se empatizar com o outro significa doer, sofrer as suas dores, significa sofrer com, isso é compaixão. Paixão significa sofrer, não é paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. Paixão é sofrer, compaixão é sofrer com. Então eles defendiam um certo distanciamento da sociedade, de tal maneira a não sofrer as dores da sociedade e nem se embriagar com as alegrias da sociedade, assim por diante. Tá bom? Falamos sobre a fábula da dificuldade com a felicidade. Tratamos sobre isso. Falamos também sobre o poema do escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade, quando em 1928 publicou No Meio do Caminho. Lembram? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E falamos, por último, sobre Aristóteles. Aristóteles foi o tema da nossa última aula, quando nós tratamos acerca do que é viver bem e sobre o que é o sumo bem. Então vocês lembram que vocês fizeram aquela atividade, cortando lá os quadradinhos, os retângulos que tinham na apostila de vocês, com vários aspectos da vida, perguntando o que é mais importante para você na sua vida. E Aristóteles vai entender que o sumo bem é a felicidade. Todo mundo está procurando a felicidade, cada um a seu modo. Cada sociedade do seu próprio jeito, com a sua própria identidade. E para Aristóteles, felicidade era a ausência, era na verdade o equilíbrio entre a ausência e o excesso. Para Aristóteles, a felicidade é encontrada a partir da temperança, do meio termo, da justa medida. Ou seja, eu não posso ser exagerado em absolutamente nada, eu não posso também ter falta. Por exemplo, a coragem, que é considerada uma virtude, estou usando exemplos que eu usei na sala de aula. Ela, em excesso, me faz ser absolutamente precipitado, imprudente. Quer dizer, eu sou tão corajoso que eu vou atravessar a rua de olhos fechados. A sua coragem se transformou em imprudência e você vai morrer atropelado. Sou tão corajoso que eu vou enfrentar um leão. A sua coragem é uma imprudência, vai te levar à morte. Então o excesso de coragem não traz felicidade. Mas a falta dela também não. Ser uma pessoa completamente inexpressiva, completamente resguardada, completamente incomunicável, por medo do feedback do outro, medo de se arriscar, tudo isso não traz a felicidade. Para Aristóteles, então, a temperança, o meio termo, é o caminho da felicidade. É o sumo bem. E agora nós entramos na página 20, e eu quero que você abra aí comigo na página 20. Começa aqui no rodapé da página, que é sobre pessoas de bem. Veja, há algumas pessoas que pensam que para ser feliz basta viver bem do ponto de vista da individualidade. Ou seja, se eu conseguir
uma certa quantia de dinheiro, um trabalho estável, trabalho relacionado àquilo que eu gosto, se eu tiver condições para me manter, se eu tiver bons amigos ao meu redor, se eu fizer boas viagens nos finais de anos, de vez em quando até poder esbanjar um pouco, fazer uma viagem fora de época, fora de temporada, se eu de repente gozar dos bons prazeres da vida, isso é viver bem. Há algumas pessoas que pensam o viver bem a partir da sua individualidade. Mas há algumas pessoas que pensam o seguinte, que não é possível eu viver bem se as pessoas ao meu redor não estiverem bem também. Se as pessoas da minha sociedade não estiverem em boas condições de vida. E será que é possível encontrar esse ideal? É possível encontrar um tipo de vida que não apenas vive bem, mas promove o bem social, de tal maneira que ao seu redor as pessoas estão recebendo dessa contribuição para que se viva bem? Não sei. É possível que todos nós vivamos bem, de tal maneira que o meu viver bem não seja necessariamente uma afetação do viver bem do outro, porque há pessoas que não estão nem aí para o que os outros estão pensando, se os outros estão vivendo bem ou não. Inclusive, vivem de tal maneira que para se sentirem tranquilos e satisfeitos na vida, fazem o mal para as outras pessoas. Há pessoas que têm o prazer, por exemplo, de humilhar, se sentem bem em humilhar o outro, se sentem bem em se vingar do outro, se sentem bem em explorar o trabalho dos outros e pagar o mínimo possível por esse trabalho, para aumentar suas riquezas, para acumular suas riquezas e serem felizes. Para algumas pessoas não faz sentido esse negócio. Eu viver bem em detrimento do viver bem do outro. Para algumas pessoas, o viver bem pessoal precisa estar atrelado a uma busca de que todos ao seu redor vivam bem. E é muito legal isso. Tem um canal no YouTube chamado John Leitão, que é de um cara que promove o bem para diversas pessoas. É um cara que ele vai num restaurante, dá R$300 de gorjeta para o garçom. É um cara que vai na rua e promove a alegria entre as pessoas. E é muito legal isso, perceber pessoas que têm a bondade e a generosidade como natureza do ser, e não como lei, não como obrigação, não como, vamos dizer assim, não como uma regra a ser cumprida, sob penalidades caso você não a cumpra. Pessoas assim são consideradas pessoas do bem, pessoas que buscam a paz mundial, pessoas que buscam o bem de um número maior de pessoas, que não estão preocupadas apenas com o próprio bem, pessoas que a gente chamaria de altruístas, ou seja, pessoas que até sacrificaram suas vidas pelo bem das outras. E é isso que essa apostila, a nossa apostila vai trazer na página 20 e 21. Inclusive, página 21 aí, ó, no século XX, um homem demonstrou com palavras e atitudes sua crença na possibilidade do bem comum. Então guardem essa palavrinha, essa expressão, bem comum, buscar o bem comum. Ele não aceitava que uma pessoa procurasse viver bem, causando mal a outras pessoas, nem que o bem de um povo resultasse em uma vida ruim para um outro povo. Pelo bem do nosso país, vamos explorar o outro. Sabe esse tipo de patriotismo? Pelo bem da minha cidade, vamos acabar com a cidade do outro. Pelo bem da minha comunidade, vamos restringir o bem da comunidade do outro. Ele viveu de tal maneira que a sua filosofia de vida era causar o bem ao máximo de pessoas possíveis. Então, eu estou falando de Mohandas Gandhi, também conhecido como Mahatma Gandhi. Mahatma significa uma grande alma. Mahatma Gandhi era um indiano que nasceu em 1869
e atuou com base nos princípios da não violência. Ou seja, nós não precisamos ser violentos, nós podemos cultivar a paz, nós não precisamos ser ofensivos, nós não precisamos combater os diferentes, nós não podemos ser intolerantes àqueles que pensam diferentemente de nós. É possível conviver em paz entre ricos e pobres, entre direitistas e esquerdistas, politicamente falando. É possível conviver em paz com católicos, evangélicos, umbandistas, ateus, seja lá de qual aspecto religioso você faça parte. É possível conviver em paz com aqueles que pensam a vida sob outros pontos de vista. Então, para Mahatma Gandhi, não precisamos de violência, não precisamos viver em constantes conflitos uns com os outros. É possível, com os recursos que nós temos no universo, sustentarmos uns aos outros, vivermos em paz uns com os outros e alcançarmos esse objetivo de tranquilidade, serenidade e paz. Isso é muito ideal para você, isso é muito fantasioso para você. Para algumas pessoas isso não é fantasioso, isso pode ser realidade. Gandhi foi um líder que de forma pacífica lutou por justiça e igualdade em todos os lugares onde ele esteve. Ele cativou milhares de pessoas, levando-as a optar pelo caminho da não violência como forma de protesto, mas também como possibilidade de buscar o bem e viver bem e o bem comum. Por sua forma de viver e agir, ele é frequentemente lembrado como um grande exemplo de pessoa do bem. Então veja só, considerando essa ideia do que é uma pessoa de bem, eu quero que vocês façam esses exercícios da página 21. É só isso, tá? Exercício 1, exercício 2. No exercício 1 está pedindo, cite algumas pessoas próximas ou não, que você considera como pessoas do bem. E apresente também uma razão para justificar a escolha de cada uma. O que é que te faz pensar que essas pessoas são pessoas do bem? 2. Em sua opinião, quais as principais características de uma pessoa do bem? Então, para você, o que mostraria uma pessoa que a gente poderia classificar como uma pessoa do bem? Tá bom? Então, eu peço para vocês, na aula de hoje, ler novamente a página 20 e 21 e a fazer esses exercícios da página 21. Claro que 80% da nossa aula hoje foi trazer à memória aquilo que a gente já aprendeu. Então não fazia muito sentido eu trazer um conteúdo novo, muito extenso, tá bom? Mas na próxima aula a gente vai puxar um pouquinho mais para o conteúdo novo, não tem problema nenhum. Façam seus exercícios, se tiverem alguma dúvida, mandem aí no meu WhatsApp, no privado ou mesmo no grupo, que eu vou tentar ajudar vocês com as suas dúvidas, tá bom? Bom estudo para vocês, bom final de semana também. Estamos juntos nessa batalha, contem comigo e tchau!